Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES, segunda fase na disciplina de Física do vestibular de 2025.1. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 18 diz o seguinte: um becker com 1000 mililitros de capacidade é preenchido completamente com um líquido cujo índice de refração é Z. Desse becker, quando visto de cima por um observador situado no ar, aparenta ter uma profundidade inferior à real. No entanto, quando um segundo becker com as mesmas características do anterior é preenchido com 500 ml de um líquido cujo índice de refração é X e os outros 500 ml com um líquido cujo índice de refração é Y, a profundidade aparente desse segundo becker, quando vista de cima pelo observador, é a mesma que a obtida a partir do líquido cujo índice de refração é Z. Diante do exposto e supondo que os líquidos utilizados para preencher o becker na segunda situação não se misturam, o índice de refração Z do primeiro líquido, quando expresso em termos dos índices de refração X e Y, considere o caso em que o índice de refração do X é maior do que o índice de refração do Y, que por sua vez é maior do que 1. Então, pessoal, o que vai acontecer? Inicialmente, vou dizer aqui que o índice de refração de Z, como ele já colocou aqui, que é o primeiro líquido, é Z, então vou deixar o próprio Z. O índice de refração vou chamar de índice X, que no caso aqui vai ser o X, que aqui é da segunda situação, juntamente do Y, e também eu vou deixar com a letra que ele já colocou, obviamente, que é Y. Para a primeira situação, o que nós temos? Quando a gente fala de posição aparente, então naturalmente, e eu particularmente gosto de trabalhar assim, que é com a seguinte relação: o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, eu sempre mantenho esse lado aqui, e descrevendo desse modo, vai ser igual a quem? E aí o que acontece? Como você está observando o fundo do becker, então ele está em um índice de refração maior do que o que você está, que é no A, que o índice de refração vale 1. Então significa dizer o quê? Que o raio de luz ele está partindo exatamente do becker para o A, então do meio de maior índice para o meio de menor índice. Quando isso acontece, significa dizer que naturalmente nós temos que a altura falsa ela vai ser menor do que a altura real. Por essa razão, eu vou colocar aqui em cima a altura aparente dividido pela altura real. A altura real, gente, que a gente não sabe, vou chamar aqui de A. E a altura aparente eu vou chamar de B. Aí como é que vai ficar então a nossa relação após feitas essas substituições? O índice de refração menor é 1, que é o A. O índice de refração maior é o Z. Vai ser igual exatamente a altura aparente, que é o B, dividido pela altura real, que é o A. Eu vou passar o A para o outro lado. Eu vou isolar o B. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu isolei logo o B. Só para a gente ganhar tempo aqui. Vai ficar B exatamente igual ao A que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Multiplico 1. Então vai ficar exatamente o A dividido por Z. Então, o B aqui no primeiro caso, nós temos exatamente desse modo. Já no segundo caso, o que foi que ele disse na questão? Que ele preencheu com 2 líquidos, só que meio a meio. Como é um becker, então ele não tem uma variação nas seções transversais, horizontais, desse becker, é tudo sempre a mesma coisa. Então, e a quantidade, por ter sido a mesma, garante que a nova altura, né, que é a altura real para cada caso, que eu vou chamar aqui de HR', ele vai ser exatamente o A dividido por 2. E a altura aparente do primeiro líquido, que vai ser exatamente o X aí, a gente vai chamar exatamente de B'. Então nós vamos ter novamente o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, vai ser exatamente igual à altura aparente, no caso aqui a altura aparente linha, dividido pela altura real também linha. Aí nós vamos ter o índice de refração menor é 1, o índice de refração maior é o X, vai ser exatamente igual à altura aparente, que é o B', dividido pela altura real, que é exatamente
exatamente o A sobre 2. Daí, o que vai acontecer? Repete a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, né? Então vai ficar 1 sobre x igual a B', que multiplica o 2 e divide pelo A. Aí a gente passa todo mundo aqui pro outro lado, deixar só o B' também. Aí vai ficar o B' igual o A que está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar o A no numerador sobre, aí o 2 que está multiplicando, passa dividindo 1, mas multiplicando x. Então vai ficar 2x. Então nós temos já aqui que o B' é exatamente o A dividido por 2x. Aí já para outra situação, nós vamos ter o H, duas linhas real, também sendo A sobre 2, e a altura aparente, duas linhas, vai ser o B, duas linhas. Aí vai ficar então o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, vai ser exatamente igual à altura aparente, duas linhas, dividido pela altura real também, duas linhas. Aí vai ficar 1 sobre o índice de refração agora é o y, vai ser igual à altura aparente, que é o b, duas linhas, dividido pela altura real, que no caso é A sobre 2, porque é igual mesmo que ele garantiu a quantidade de líquido, não esqueça disso. E aí vai ficar então 1 sobre o y, vai ser exatamente igual ao seguinte, b, duas linhas, repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, já que é uma divisão, né? Vai ficar 2 sobre A, e aí nós vamos ter que o b, duas linhas, vai ser igual A vezes 1 que dá A, dividido pelo 2 que multiplica o Y, que vai dar 2Y. E aí com isso, nós também já obtemos agora exatamente a relação do B duas linhas. E agora, Robson, o que a gente vai fazer? Dentro do problema, gente, que isso foi assim crucial. E aí a gente vai porque ele garante no nosso problema que a profundidade aparente desse segundo Becker, quando visto de cima pelo observador, é a mesma que é obtida a partir do líquido cujo índice de refração era Z. Quando era Z, a gente viu que a altura aparente era B. Então significa que nós tínhamos aqui uma altura aparente B. Aí agora o que acontece? Como eu tenho dois líquidos, e aí vai ser a mesma, então vai ter que ser o B' mais o B duas linhas. Por isso que eu já estava isolando cada um deles. Aí o B vai ser A dividido por Z, que vai ser igual ao B', que vai ser A dividido por 2x, mais o B duas linhas, que vai ser o A dividido por 2y. Aí aqui a gente coloca o A em evidência, vai ficar A dividido por Z, é igual a A, que multiplica 1 sobre 2x mais 1 sobre 2y. Aí daqui nós vamos ter que pode fazer o que a gente mais gosta, cancelar o A, vai sobrar 1 aqui no caso. Aí nós vamos passar a ter a seguinte relação, ó. 1 sobre Z é exatamente igual a 1 sobre 2x mais 1 sobre 2y. Aí a gente faz o MMC aqui do lado direito da igualdade entre 2x e 2y. E aí a gente começa já aqui por 2, ó. Vai ficar x, 2x dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y. Aí depois agora é o x, x por x dá 1, y por x não dá, então repete. E agora coloca o y. Aí vai ficar 1 e y por y dá 1. Aí agora é só multiplicar todo mundo, então dá 2xy. Então o denominador aqui, ó, vai ser exatamente 2xy. 2xy dividido por 2x dá y. Vezes 1 dá o próprio y, mais 2xy dividido por 2y dá x. X vezes 1 dá o próprio x. Aí agora, Robson, o que a gente vai fazer? A gente não quer, né, o z em função de x e y, então significa dizer que a gente vai aplicar exatamente a regra do inverso, ó, dos dois lados. Aí quando a gente aplicar a regra do inverso, 1 sobre z é z sobre 1, que é a mesma coisa que z. E aqui a gente inverte. Vai ficar 2xy dividido por y mais x. E com isso chegamos ao resultado do nosso problema. E no caso aqui, o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, espero que tenha gostado dessa videoaula depois da questão anterior, que a Maria quase não tinha fim. Então, espero ter ajudado do fundo do coração também. Então, muito obrigado pela tua presença aqui na videoaula. Mais uma vez, deixe seu comentário. Caso veja que ficou com dúvida de alguma coisa,
que eu estarei aqui à disposição para tirar sua dúvida. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!